Esse vídeo é a segunda parte da série Times Grandes que você acha que são times pequenos. Resolvi fazer essa série de vídeos justamente porque tem muita gente, é só você ver aí nas redes sociais, por exemplo, tem muita gente que acha que o futebol europeu se resume a 10, 12 equipes apenas, né? Real Madrid, Barcelona, os grandes da Inglaterra, Bayern de Munique, Milan, Juventus, Inter e acabou. E acha que o resto são apenas ali coadjuvantes, equipes pequenas que nunca fizeram mal nenhum. Sendo que o futebol, por mais que muitas equipes sempre estejam ali competindo, estejam no holofote, se você pegar a história do futebol, mostra que isso não é bem verdade. O futebol é completamente cíclico. Real Madrid ficou já mais do que 30 anos sem vencer a Liga dos Campeões. Milan, Liverpool, Bayern de Munique, várias outras grandes equipes do cenário europeu também já caíram para a segunda divisão, já foram rebaixadas. Então, por mais que a gente tenha aquele sentimento que são sempre os mesmos, que estão sempre ganhando tudo, não é bem verdade. Então eu vou mostrar aqui 8 equipes que você acha que são times pequenos, que são times sem nenhuma relevância, mas que já tiveram grandes feitos, que possuem grandes conquistas e possuem muita torcida. Lembrando, essa é a parte 2. A parte 1 vou deixar aqui no card aqui do vídeo. Confira depois quando você terminar aqui a parte 2, beleza? Então é só clicar aqui no card do vídeo. A primeira equipe que eu trago aqui, que muita gente considera que é uma equipe pequena, uma equipe irrelevante, é o Aston Villa. Aston Villa é o segundo clube com o maior número de participações na primeira divisão da Inglaterra e é o sétimo time inglês com o maior número de títulos grandes, né, da Inglaterra. Aston Villa também tem bastante torcida, média de público sempre tá lotado, Villa Park, média de público é de 42 mil pessoas. A equipe fica em Birmingham, então ali naquela região, que é a segunda cidade mais populosa, né, na Inglaterra, Birmingham. Naquela região, o Aston Villa domina a torcida. Dentre os títulos e feitos, bom, o principal tá, lógico, a conquista da Champions League, da Liga dos Campeões, na época era chamada de Copa dos Campeões da Europa, lá em 82, onde o Aston Villa venceu o Bayern de Munique por 1-0, foi o momento aí mais marcante do clube. O clube também já venceu a Supercopa da UEFA, já conquistou 7 títulos do Campeonato Inglês, 7 títulos da Copa da Inglaterra e 5 títulos da Copa da Liga. Dentre os maiores ídolos está o Peter White, que foi o centroavante do Aston Villa campeão da Europa. Segunda equipe que eu trago aqui também é uma equipe inglesa, que é o Nottingham Forest, que é uma equipe que tem mais título da Liga dos Campeões do que o Arsenal, do que o PSG, do que o Atlético de Madrid, do que os times holandeses, tem o mesmo número de títulos da Liga dos Campeões do que o Porto, do que o Benfica. Então, cara, não tem como não colocar o Nottingham Forest aqui na lista. Por mais que, beleza, não é uma equipe que sempre esteve ali na primeira divisão, não é uma equipe que sempre esteve entre os protagonistas do futebol inglês, mas uma equipe que vence 2 vezes o principal campeonato de clubes da Europa não pode simplesmente ignorar esse fato. Além disso, tem aí o título também do campeonato inglês, né, de 77 e 78, foi através do título que o Nottingham se classificou para a Liga dos Campeões de 78 e 79. Em 78 e 79, o Nottingham venceu o Malmo. Imagina uma final entre Nottingham Forest e Malmo, um time sueco. Hoje é totalmente inimaginável. Mas o Nottingham Forest naquela campanha eliminou o Colônia da Alemanha, eliminou o Liverpool também. E depois, no ano seguinte, por ter sido campeão, né, da temporada 78-79, se classificou novamente para a temporada 79-90 e foi bicampeão, vencendo o Hamburgo na final, o Ajax na semifinal. São pouquíssimos times aí na história da Liga dos Campeões que venceu de forma consecutiva. E além disso, também tem ali títulos da Copa da Inglaterra, títulos da Copa da Liga. Dentre os seus maiores ídolos está o Peter Shilton, goleiro do Nottingham Forest naquela época. Muitos consideram aí que é o principal ídolo, inclusive, da história do clube, mas também muitos consideram que é o John Robertson, que é um ponta escocês, que era o grande craque daquela equipe do Nottingham Forest, bicampeão europeu. E tem o Roy Keane também, que jogou na década de 90 ali no Nottingham Forest, que depois foi um dos principais meio-campistas, uma das principais estrelas do Manchester United, do Alex Ferguson. E eu não posso deixar de citar o Brian Clough, que foi o treinador que mudou de patamar do Nottingham Forest. Tanto que quando você pergunta qual que é o maior ídolo da história do Nottingham Forest, muitos falam que é o treinador Brian Clough. Inclusive tem até filme dele, Maldito Futebol Clube, um dos melhores filmes de futebol já criados. E ele foi o treinador responsável por levar o Nottingham Forest
ao topo do futebol europeu. Próxima equipe, continuamos na Inglaterra, é o Everton, o maior rival do Liverpool, também aí estádio sempre mega lotado. E aí, para você ver a relevância do Everton no cenário do futebol inglês, o Everton foi um dos clubes fundadores da Premier League lá em 92. Foi o Liverpool, o Manchester United, o Arsenal, o Tottenham e o Everton. O Everton esteve entre as 5 equipes que fundou a Premier League lá em 92 e também foi uma das equipes que fundou lá atrás o campeonato inglês. O Everton é o clube que mais jogou a primeira divisão no campeonato inglês, superando vários outros times grandes. E se você pegar a tabela geral da Premier League somada ao campeonato inglês, Everton está na 3ª posição, ao somando o ponto de todos os campeonatos ingleses da história. Everton tem aí 9 títulos do campeonato inglês, 1 título da Recopa Europeia lá em 85 e 5 títulos da Copa da Inglaterra. Entre os seus maiores ídolos, o Sharp, né, que foi um dos protagonistas do Everton lá na década de 80, Dixie Dean foi talvez uma das primeiras grandes estrelas do futebol inglês lá atrás, nos anos 30, e o Alan Ball, que é campeão do mundo com a seleção inglesa na década de 60, foi também um dos maiores jogadores da história do Everton. E se você tá gostando do vídeo, separe 1 segundo apenas para apertar no joinha. E aí, deixou o like? Maravilha, então bora continuar com o vídeo. E não se esqueça também de se inscrever aí no canal, de ativar as notificações para receber os próximos vídeos aqui do Futebol Evoluciona. Napoli é a próxima equipe, uma das maiores equipes da Itália. Napoli não poderia ficar de fora também, né? Hoje, Napoli tem 89 mil sócios, uma média de público ali chegando aos 47 mil pessoas. Hoje, o estádio, que antes se chamava São Paulo, tem o nome de Diego Armando Maradona, justamente para homenagear o maior ídolo, né? O cara que mudou o Napoli de patamar. Napoli, até o Maradona chegar, era uma equipe mediana ali da Itália, né? Mas com o Maradona, Napoli mudou completamente de patamar, onde conquistou Copa da UEFA, que hoje é a Europa League, lá em 89, conquistou 3 títulos do campeonato italiano na história, né? 2 títulos com o Maradona lá atrás, o último foi aí recentemente, e tem 6 títulos da Copa da Itália. Na equipe do Napoli já jogaram vários grandes craques, desde Maradona até Careca, que é um dos maiores centroavantes brasileiros da história. Kvaratskhelia já tá no hall de grandes ídolos da história do Napoli, porque foi o protagonista do título do campeonato italiano agora da temporada 2022-2023. Aí a gente tem Hamsik, Mertens, Insigne e vários outros grandes jogadores, né? Higuaín, Cavani. O número de grandes jogadores que já passaram pela equipe do Napoli é gigantesco. Fato também aqui determinante, né, que mostra a força do Napoli dentro da Itália, que é a 4ª maior torcida da Itália, muitas pesquisas já mostram isso, só fica atrás ali de Juventus, Inter e Milan, que é a 5ª equipe mais rica da Itália e é uma das equipes mais, né, com maior poder aquisitivo ali da Europa. Continuamos na Itália, é a Roma. Roma tem aí uma média de público de 62 mil pessoas. O clube romeno tem a 5ª maior torcida da Itália, ficando atrás do Napoli, que acabei de citar. Tem aí 3 títulos do campeonato italiano, 9 títulos da Copa da Itália, 1 título da Conference League, né, recentemente liderado pelo José Mourinho. Teve um título lá atrás da Copa das Feiras, que foi ali um dos títulos antecessores, né, à Copa da UEFA. Na época era um título bastante importante. E tem um vice-campeonato, né, da Liga dos Campeões lá em 83 e 84. O time que tinha Bruno Conte, Falcão, Ancelotti, perdeu a final na Itália, no Estádio Olímpico, para a equipe do Liverpool. O jogo acabou 1-1 e nos pênaltis a equipe do Liverpool superou a Roma. E assim como eu falei da equipe do Napoli, que já passaram várias grandes estrelas do futebol mundial, na Roma não é diferente. Falcão, como eu acabei de falar, né, um dos maiores jogadores aí da história do Brasil, já passou pela Roma, tem a alcunha, né, de rei de Roma. Totti é o maior ídolo da história da Roma, é o jogador que mais vestiu a camisa do clube, é o maior artilheiro também da história. Bruno Conte também, um dos jogadores mais técnicos que já passou ali pela Roma, foi campeão do mundo em 82 pela seleção italiana. E aí tem Batistuta, Cafu, que venceu o campeonato italiano, né, ambos venceram o campeonato italiano com a Roma, Giannini, vários outros grandes jogadores que já passaram pela equipe romena. E se eu falei da Roma, não tem como não falar do seu maior rival, da Lazio. As duas equipes, né, protagonizam aí uma das maiores rivalidades da Europa. Até tem italianos que consideram Roma e Lazio um clássico até mais quente, né, que tem mais rivalidade até do que Inter e Milan, são os maiores clássicos ali da Itália. A Lazio, assim como a Roma,
também tem ali inúmeros títulos importantes, né, em toda a sua história. A Lazio é a sexta maior torcida da Itália, tem uma média de público ali de 43 mil pessoas. É uma média de público ali, né, parecida com uma média de público de times grandes aqui do Brasil, por exemplo. A Lazio também possui aí título europeu, né, a Recopa Europeia 98-99, que tinha um timaço. Tem aí também o título da Supercopa da UEFA em 99, 2 títulos do Campeonato Italiano, 7 títulos da Copa da Itália. Dentre os maiores ídolos da história da Lazio, coloco aí, né, Ciro Immobile, que é o maior artilheiro da história da Lazio, foi atacante titular da Itália no título da Euro de 2020, também aí já conquistou o título da Copa da Itália, né, com a equipe da Lazio em 99. Marcelo Salas também esteve no título da Copa Europeia e também no título do Campeonato Italiano 2000. Marcelo Salas é um dos maiores jogadores do Chile de todos os tempos. A Lazio tem vários outros grandes ídolos, como Veron, Nedved, Stankovic, grandes cracaços de bola que no final dos anos 90 ajudaram a Lazio, né, a conquistar a Recopa e também o campeonato italiano. E se você pegar o ranking aí, né, onde você coloca Roma, Lazio e Napoli, óbvio, Juventus, Milan, Inter. Quando eu tô falando aqui que Roma, Lazio e Napoli são times grandes, não necessariamente estou colocando o mesmo patamar de Juventus, Milan e Inter, até porque eu considero Juventus, Milan e Inter gigantescos. Mas tem que respeitar a história dessas três equipes, pelo número de títulos, pela tradição, pela torcida, pelos jogadores que passam, né? São equipes que chegam até a incomodar, o Milan, Inter e Juventus no campeonato italiano. Então é nesse sentido que eu faço esse vídeo aqui, beleza? Antes que, né, chega aí um Zé Mané e fala: então você tá querendo dizer que a Lazio é maior que a Juventus. Não, mano. É só você ter ali 2 neurônios, né? Na verdade? E galera, só deixar aqui o recado esperto. Se você quer adquirir o novo EA FC 2025, o link do jogo está aqui na descrição do vídeo. É o link da Amazon, tá? Você vai adquirir ali pela Amazon de forma completamente segura. Só que é um link onde toda vez que uma pessoa adquire o EA FC 2025, tem o EA FC 2024, tem ali livros de futebol, livro do Cruyff, livro do Messi, do Guardiola. Toda vez que alguém adquire pelo link que eu coloquei ali na descrição, acaba ajudando o Futebol Revoluciona, porque eu recebo uma comissão, uma porcentagem ali de 5%, 8%, dependendo do produto. É uma forma de você ajudar aqui o canal. Então, se você quer comprar um livro de futebol, se você quer adquirir, de repente, o novo EA FC, deixa o recado aqui, deixa a dica de você adquirir pelo link que está na descrição desse vídeo aqui. Próxima equipe que eu trago aqui é o Feyenoord da Holanda, de Rotterdam. Feyenoord também é uma outra equipe que já conquistou a Liga dos Campeões lá em 1970. Feyenoord foi campeão em cima do Celtic. Feyenoord venceu a equipe do Celtic por 2-1. O Feyenoord tem uma torcida completamente maluca. Eles colocam ali uma média de 46 mil pessoas por jogo, lá no tradicional estádio de Kuip. Muitas pesquisas mostram, né, que é a segunda maior torcida da Holanda. E fora o título da Champions League, também tem o título, 2 títulos da Copa da UEFA, né, da Europa League, lá em 74 e depois em 2002. Tem o título Interclubes, né, Mundial Interclubes, onde a equipe do Feyenoord venceu, né, o Estudiantes. Naquela época era jogo de ida e volta, então você jogou contra o Estudiantes na Argentina e depois jogou o jogo de volta na Holanda. E o Feyenoord tem inúmeros campeonatos holandeses, inúmeros títulos da Copa da Holanda. O maior ídolo da história do Feyenoord são ídolos lá da década de 60, 70, né? Mas o Van Hanegem é considerado o maior jogador da história do Feyenoord. Estava no carrossel holandês em 74, né? O Feyenoord está, né, entre os Big Three, né, da Holanda: Feyenoord, PSV e Ajax. Quando se enfrentam, né, Feyenoord ou PSV, ou Feyenoord e Ajax, o derby pega fogo. Os clássicos holandeses, né, possuem ali uma das maiores rivalidades no continente europeu. E por fim, a última equipe que eu trago aqui é o Crvena Zvezda. Já ouviu falar desse clube, Crvena Zvezda? Pô, Eduardo, você tá trazendo aqui uma equipe nanica. Não, eu tô trazendo aqui uma equipe campeã mundial de clubes e campeã da Champions League. É a famosa Estrela Vermelha, mais conhecido aqui como Estrela Vermelha, né? Crvena Zvezda é um termo ali, acho que em sérvio, né? Posso estar enganado, mas acho que em sérvio. Tem uma torcida fanática, é uma das maiores equipes do leste europeu. A equipe do Estrela Vermelha sempre formou muito a base da seleção da Iugoslávia, né? A Iugoslávia já montou vários times bastante competitivos. A equipe do Estrela Vermelha venceu o Olympique de Marseille nos pênaltis, né, por 5-3, vencendo o título europeu. No Mundial de Clubes, o Estrela Vermelha venceu por 3-0 o Colo-Colo, que era a equipe campeã da Libertadores.
E o Estrela Vermelha já revelou vários grandes craques, né, da Iugoslávia, principalmente no período iugoslavo, né? Savicevic, que depois chegou a jogar no Milan, por exemplo, chegou a ser campeão da Liga dos Campeões com o Milan. Savicevic é o maior ídolo da história do Crvena Zvezda, ao lado do Mitic, que inclusive o nome do estádio, né, do Estrela Vermelha, Ratko Mitic, é o nome, né, do jogador histórico Mitic, é considerado aí também um dos maiores jogadores da história do futebol da Sérvia, e o Desagic, que também é um jogador clássico, estava, né, quando a Bola de Ouro montou ali seleções de todos os tempos, o Desagic estava naquele bolo. E não posso falar aqui do Estrela Vermelha sem falar do clássico, né, do clássico eterno, do derby eterno, o clássico entre Estrela Vermelha e Partizan, uma das rivalidades mais violentas, mais agressivas. Cara, dá pra considerar aí que tá entre o top 10 clássicos do mundo, até top 5 clássicos do mundo aí, facilmente. Mas aqui, por enquanto, eu só coloco o Estrela Vermelha por já ter conquistado o título da Liga dos Campeões, por já ter conquistado o título de Mundial de Clubes. Então, eu termino aqui o vídeo com, talvez, né, a maior equipe do leste europeu e também uma equipe bastante tradicional, até hoje aí joga frequentemente a Champions League, né? Óbvio, depois que o futebol mudou com a lei Bosman, né, que a economia do futebol mudou completamente, ficou muito difícil de uma equipe como a Estrela Vermelha conseguir competir de igual para igual com as equipes da Itália, da Inglaterra, da Espanha. Bom, aí foi então 8 clubes que você acha que são times pequenos, mas na verdade são times grandes. Se você quiser que eu faça parte 3, deixa nos comentários aí, faça parte 3, que eu vou trazer mais clubes da Europa que podem se encaixar nesse perfil, né? Que muita gente acha aí que é time irrelevante, mas na verdade são times com torcida, com tradição e com muitos títulos. Beleza? Deixa nos comentários também se você gostou do vídeo, se você não gostou. Galera, eu vou deixar aqui outro vídeo do Futebol Revoluciona para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado para você que ficou até o final aqui comigo. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Valeu!